Meus irmãos, muito boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, onde quer que os irmãos estejam, onde quer que a irmã está, que Deus te guarde, Deus te abençoe, que Deus te proteja, onde quer que você esteja, onde quer que você está, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde de sábado. E também quero pedir permissão aos irmãos e às irmãs para entrar no seu carro, na sua casa, no seu momento de lazer, no seu quarto, através das redes sociais, para compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos crescer juntos no conhecimento e da graça do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ser edificados pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje, ela está no livro de Mateus. Na verdade, está em dois livros de Mateus. O primeiro livro vai ser capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. E depois vai ser o mesmo livro de Mateus, agora capítulo 27, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Vamos começar por Mateus capítulo 27, versículos 74 e 75. Mateus capítulo 26, 74 nos fala assim: Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Agora capítulo 27. Capítulo 27, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Versículo 3 nos fala assim: Então Judas, que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais, aos príncipes dos sacerdotes e anciões. Versículo 4. Dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Ele, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o tempo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos, sabemos que Pedro e Judas eram apóstolos de Jesus Cristo, né? Sabemos que Pedro e Judas, eles viram que os milagres que Jesus Cristo fez. Sabemos que Pedro e Judas ouviram os ensinamentos de Jesus Cristo. Quantas pessoas Jesus Cristo curou, quantas pessoas Jesus Cristo libertou do espírito imundo, quantas pessoas Jesus Cristo perdoou pecados, né? Muitas pessoas pecados. Como as pessoas iam atrás de Jesus Cristo para ouvir a sua palavra e por ela libertado. Enfim, Judas e Pedro compactuaram, enxergaram e ouviram os ensinamentos, as orientações do Senhor Jesus Cristo. Andaram com o Senhor Jesus Cristo, sentaram na mesa, enfim, coisa que vocês sabem. Judas traiu Jesus Cristo para ser condenado por 30 moedas de prata. Judas traiu Jesus Cristo com um beijo por causa de 30 moedas de prata. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Ora, pecados, um traiu, o outro negou. Mas teve 2 situações diferentes e 2 atitudes diferentes. Enquanto Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes e depois caiu em si, chorou amargamente, se arrependeu, mas não saiu de perto de Jesus Cristo, foi apontar os discípulos, não deixou Jesus Cristo, ele amargamente, não saiu, não tomou decisão de se matar, enquanto Judas se arrependeu e foi se matar. Atitude diferente. Aí, eu pensando nesse versículo, meu irmão, e dentro de mim foi criando umas perguntas, como por exemplo, o que é que Pedro viu em Jesus Cristo que Judas não viu? Né? Se todos andou com Jesus Cristo. Que sentimento causou em Pedro andar com Jesus Cristo que não causou em Judas? Por quê, meus irmãos? Porque Pedro traiu, Pedro negou, se arrependeu, chorou, mas não foi se matar. Conseguiu andar no caminho, se arrependeu, conseguiu andar no caminho e foi para o discípulo, né? Atrás do discípulo. Judas se arrependeu e foi se matar. O que foi que eles enxergaram?
E eu pensando nisso, meu irmão, fui fazer uma pesquisa sobre remorso. Sobre remorso. E olha foi o que eu achei. Remorso é uma emoção de culpa normal da vida do ser humano. A gente sente remorso. Nós vamos sentir remorso por uma culpa que nós fizemos, né? Mas ela pode ser prejudicial quando essa culpa se torna excessiva, fora do nosso controle. Foi o que aconteceu em Judas. Judas, o remorso foi tão grande que ele sentiu que esse remorso tirou dele o privilégio e a grandeza do arrependimento. Esse remorso que Judas sentiu foi tão forte pela culpa que ele fez, que tirou dele a graça do Senhor Jesus Cristo, que ele tanto enxergou. O remorso foi tão grande que ele sentiu, tão grande que ele automaticamente esse remorso criou dentro dele, que ele não tinha mais jeito. Enquanto Pedro, ele sentiu o remorso. Mas só que o remorso de Pedro, ele foi abaixo do que ele sabia quem é Jesus Cristo. O arrependimento que gerou em Pedro foi muito maior do que o remorso que ele sentiu, porque ele sabia o preço e o valor do arrependimento, porque ele viu Jesus Cristo perdoando as pessoas, ele conhecia o que é a graça de Senhor Jesus Cristo. Você pode perguntar, irmão Dilson, mas o que tem a ver com a gente? Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs aí, não se desviaram do caminho de Cristo, de Jesus Cristo, saíram da igreja porque caiu, cometeu algum erro, na nossa vida nós cometemos, se desviou do caminho, sabe que errou, conhece Jesus Cristo, conhece a palavra, mas aquele pecado está gerando um remorso tão grande nela, aquela culpa, que impede ela de voltar para a congregação ou fazer nova aliança com Jesus Cristo, né? Quantas pessoas, meu irmão, se desviaram por algum erro que aconteceu, e esse remorso está sendo maior do que o arrependimento que serve para a salvação. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão fazendo algo na vida, fizeram algo na vida e receberam o convite para aceitar Jesus Cristo e ficam chegando dizendo que eu não sou merecedor. Ninguém é merecedor, mas a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo foi derramada sobre mim e você, através de Jesus Cristo. Olha Pedro e Judas. Quantas pessoas não estão, meus queridos, aí, dizendo que não são merecedor, que não são do que fez, que não aceita Jesus Cristo porque não se sente digna de buscar Jesus Cristo. Concordo que ninguém se sente digno de buscar Jesus Cristo. Mas olha o valor do arrependimento, meu irmão, minha irmã. Olha quando a gente conhecemos Jesus Cristo e percebemos o misericordioso e grandioso Jesus Cristo é e o que gera em nós o arrependimento. Isso é tão de tal, meus queridos, que quando Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, né, no dia de domingo, quando aquelas mulheres foram atrás de Jesus Cristo, que chegou lá, topou o anjo, removido a pedra, e a informação que o anjo de Deus falou para aquelas mulheres, falou disso: olha, o Senhor já ressuscitou, não está mais aqui, vai e volta, avisa o seu discípulo e Pedro, depois que Pedro tinha negado, avisa os discípulos dele e Pedro que vai para Galiléia, que eles vão ver o Senhor. Jesus Cristo reconheceu o arrependimento, viu o arrependimento de Pedro amargamente, e aquele arrependimento, meus queridos, Deus apagou o pecado de Pedro. Se Judas tivesse, meus queridos, se arrependido e tivesse voltado para Jesus Cristo, era perdoado. Eu quero falar, meu irmão e minha irmã, não deixe que essa culpa vire um remorso de tal forma que seja excessivo e impeça você de pedir perdão, impeça você de se arrepender, impeça você de chegar a achar que você não é digno de pedir perdão a Jesus Cristo e que não vai ser perdoado. Não deixe que esse remorso, essa culpa, meus queridos, endureça teu coração e afaste mais você do caminho do Senhor Jesus Cristo, você que possa se desviou do caminho do Senhor. E você também, meu irmão, minha irmã, que não aceitou Jesus Cristo, está achando que você está cheio de pecado. Quem é que não tem pecado nessa vida, desse mundo? Quem é que não erra? Todos nós erramos, mas a graça do Senhor Jesus Cristo é maior do que os nossos erros. O arrependimento que gera em nós, o perdão que Jesus Cristo nos perdoa é maior do que o remorso. Todos nós sentimos remorso por uma culpa, por um erro. Quem é que nunca sentiu um remorso de chorar, de se gerar arrependimento? Mas esse remorso não pode ser, meus queridos, maior do que o perdão, do que a graça do Senhor Jesus Cristo.
Jesus Cristo veio para esse mundo não para nos condenar, mas para nos livrar do pecado. Não deixe que esse remorso vire uma pedra. Não deixe que esse remorso vire algo na tua vida que impeça você de se arrepender. Não deixe que esse remorso tire de você o amor de Deus que sente por você. Olha o que é que gera o arrependimento. O remorso o remorso excessivo tira esse valor do arrependimento. Volta para o caminho do Senhor Jesus Cristo, você que se desviou, que de repente se desviou por alguma culpa, caiu. Todos nós somos pecadores, todos nós nos caímos, mas Jesus Cristo é maior que os nossos erros. Jesus Cristo é maior que a nossa culpa. Jesus Cristo é maior que o nosso remorso. E você que está se sentindo uma pessoa que não acha digna de ir para uma congregação, de aceitar Jesus Cristo pelo que você praticou, não deixe que esse remorso te deixe uma pessoa dura. Não aceite isso. Vá buscar Jesus Cristo, se arrependa, busque Jesus Cristo para a salvação da tua vida, salvação para a tua alma. Encontre descanso em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo tem descanso para a tua alma, para a minha alma, para a tua vida. Não deixe que essa culpa, não leve essa culpa direto para a tua vida, não. Deus sabe que nós erramos aqui. Por isso que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, para nos perdoar, sendo nosso advogado, para nos perdoar nossa culpa. Não deixe que esse remorso seja excessivo, de tal forma que faça você, meu irmão, não ver saída para a tua vida. Não deixe que esse remorso, minha irmã, ele vire uma pedra que impeça você, espinho no teu caminho, que impeça você de caminhar. O remorso, nós vamos sentir remorso, mas ele não pode virar excessivo. O remorso tem que gerar arrependimento, para que nós dobre o joelho e peça perdão ao Senhor Jesus Cristo, e ali daquele momento a gente não venha mais cometer aquele erro, mas lutar contra aquele erro, lutar contra o pecado, porque é isso que gera o arrependimento, gera mudança dentro de nós. Amém? Que não deixe esse remorso, meu irmão, estar afastado do caminho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo.